Você provavelmente conhece o termo steampunk. Talvez seja até fã desse gênero de ficção, mas o que exatamente define o steampunk? Quais as influências desse movimento artístico e literário e como ele pode dialogar com a história? Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E prometemos um vídeo a todo vapor nesse Nerdologia sobre o que é steampunk e sua relação com a história. No início de 2024, o filme Pobres Criaturas, estrelado por Emma Stone, foi indicado a diversos prêmios da indústria do cinema. O universo do filme é inspirado em produções como Frankenstein, de Mary Shelley, a obra que criou o gênero de ficção científica e também possui referências estéticas e temáticas do steampunk. Primeiro, precisamos definir o que é steampunk. O primeiro uso do termo ocorreu em uma carta, em 1987, do autor de ficção científica Kevin Wayne Jeter, que escreveu, dentre outras coisas, livros do universo do filme Blade Runner. Na carta, ele busca um termo para obras de fantasia com elementos de ficção científica que se passam na era vitoriana, e sugere steampunk, uma variação de cyberpunk. Steam é vapor em inglês, e se refere à principal tecnologia motriz da primeira Revolução Industrial, e que é difundida e aperfeiçoada durante a Segunda Revolução Industrial, que corresponde à parte da chamada Era Vitoriana. Kevin Wayne Jeter fez referência ao período vitoriano, pois, em sua carta de 1987, ele afirma que obras inspiradas nesse período em clássicos dessa época, como A Máquina do Tempo, de Herbert George Wells, serão muito populares. Era Vitoriana refere-se ao período do reinado da Rainha Vitória do Reino Unido, entre 1837 e 1901. Durante esse tempo, o Reino Unido tornou-se o centro de importantes avanços industriais e tecnológicos e um dos protagonistas da Segunda Revolução Industrial, com Londres sendo chamada de oficina do mundo. O termo Era Vitoriana é muitas vezes utilizado, então, como sinônimo de Segunda Revolução Industrial, embora não seja a mesma coisa. Alguns dos avanços tecnológicos ligados ao período da Era Vitoriana, mesmo que não sejam invenções britânicas, são o telégrafo, a expansão das ferrovias, a invenção da fotografia e o desenvolvimento das máquinas a vapor que citamos, culminando em grandes navios transoceânicos como o Titanic e uma revolução dos transportes. Também está ligado à urbanização e os primeiros grandes edifícios, usando estruturas de aço que levaram ao termo arranha-céus. O período da Segunda Revolução Industrial também é um período de expansão dos sistemas públicos de educação, levando ao início da diminuição do analfabetismo e da consolidação de métodos científicos. Esse avanço industrial e tecnológico da chamada Era Vitoriana está relacionado com diversas outras questões, algumas delas ligadas diretamente ao Reino Unido, como a expansão imperialista britânica, cujo domínio chegou a cerca de 1/4 da massa seca da Terra, incluindo regiões ricas, como o subcontinente indiano, e as consequências e ações dessa expansão imperialista, como o comércio de ópio pelos britânicos na China. E esse Nerdologia é um oferecimento do card game Hufganor. Galera, falta pouco para o lançamento do nosso card game de Hufganor. É um jogo de estratégia de cartas, estilo Roguelite Deck Builder. Morrer faz parte do jogo. Quando morrer, você compra novas cartas e inicia a jornada novamente, muito mais forte. Ele é baseado no primeiro livro da trilogia do Hufganor. Conte com a ajuda dos aliados de Huf para vencer: Prior, Corin, Axias, Cibrian, Dunius e Nicholas. O jogo é totalmente brasileiro, desenvolvido por empresas brasileiras e conta com dublagem feita por grandes dubladores nacionais, como Guilherme Briggs e Luiz Carlos Percy. Meu martelo é seu. O jogo tá incrível, tá ficando lisinho e já está com uma página na Steam para você colocar na sua wishlist. Tem link aqui na descrição e vamos espalhar Hufganor pelo mundo. Com o Reino Unido como centro de uma grande economia imperialista, chegam no país produtos, estéticas, ideias e objetos de outros locais do globo, muitas vezes reduzidos à mercadoria ou a novidades exóticas daquele momento. Tornar-se o epicentro de uma grande economia também trouxe mudanças sociais e culturais. O crescimento da classe média, as organizações sindicais de trabalhadores, as rígidas normas morais e de etiqueta da aristocracia, mudanças na arquitetura e a literatura de autores como Charles Dickens, Charlotte Brontë e Oscar Wilde.
O steampunk vai, então, explorar muito as revisões e imaginações ligadas aos elementos estéticos e tecnológicos mais frequentemente associados ao período vitoriano, e extrapolando a segunda revolução industrial como um todo, como o período final do chamado Velho Oeste dos Estados Unidos. Dirigíveis, trens, monóculos, telégrafos, revólveres, tudo isso ganha uma roupagem em novos elementos de ficção científica e de fantasia em universos steampunk, especialmente com o uso de couro e cobre, dando sempre uma cor sépia a muitas dessas produções. Alguns desses elementos se tornaram até clichês dos universos steampunk, como os óculos de soldador ou os espartilhos femininos, normalmente aprimorados com gadgets tecnológicos. Curiosamente, muitos desses elementos têm origem não em autores do século XXI, mas em autores contemporâneos da própria era vitoriana, como Júlio Verne, um dos principais autores de ficção científica e cujas obras mais conhecidas são, talvez, 20.000 Léguas Submarinas e A Volta ao Mundo em 80 Dias, que inspiram diversas produções atuais. A ideia de um pirata aéreo, um dirigível, por exemplo, também é criação de Verne. Todos esses são apenas os elementos estéticos mais conhecidos do movimento steampunk, que hoje é muito grande, com convenções, produções e subgêneros. Um aspecto muito importante e menos conhecido é o incentivo à abordagem faça você mesmo, ideias de reutilização e revisão de materiais, enfatizando aspectos artesanais das criações. E onde entra o elemento punk em steampunk? Embora a cultura punk mereça um nerdologia próprio, o uso do termo punk em steampunk se refere à subversão da cultura, seja dos padrões de produção, de consumo ou do comportamento esperado, além de valorizar a expressão individual. E é nesse sentido que um movimento artístico pode servir como uma ferramenta para a compreensão da história e do nosso passado. Ao reimaginar e especular o passado, artistas steampunk podem inserir elementos que subvertem a cultura daquele período, explicitando as ausências, os problemas e as críticas sociais. Por exemplo, o steampunk, ao transformar os espartilhos em itens tecnológicos em personagens femininas que são protagonistas, subverte a visão habitual sobre essa peça de vestuário na era vitoriana, interpretada por muitos como uma vestimenta imposta às mulheres por uma sociedade moralista e machista. Ao fazer essa subversão, obras steampunk podem discutir o machismo daquele período. O imperialismo britânico do período é satirizado ou abertamente desafiado em obras steampunk com o uso de personagens não brancos. Muitas obras do gênero steampunk se aproximam do que por vezes é chamado de história alternativa, quando uma obra de ficção não apenas cria um universo de fantasia, mas usa isso para debater os eventos da realidade. Ao especular sobre mundos possíveis, podemos visualizar também os problemas do passado e vermos perspectivas melhores para o nosso futuro. Não é à toa que a viagem no tempo é um elemento muito presente nas obras steampunk. Outro aspecto importante do gênero steampunk é a relação dos seres humanos com a tecnologia, um debate cada vez mais importante no século XXI, com questões como inteligência artificial e implantes cibernéticos, contrariando o que muitas vezes é percebido como um fascínio ingênuo e passivo pela tecnologia durante a era vitoriana. Claro que para algumas pessoas o steampunk será apenas uma estética interessante, engrenagens e dirigíveis de fantasia, uma frivolidade que pode se aplicar a qualquer movimento artístico, mas isso não exclui o valor dessa abordagem e dessa ferramenta. Lembra que esse vídeo é um recorte, claro que muita coisa interessante ficou de fora e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre o que é e como funciona a Corte Internacional de Justiça, afirmaram que seria desonesto falar do tribunal sem citar a condenação de Putin e que isso seria ter um lado. Na verdade, Vladimir Putin, presidente da Rússia, foi condenado no Tribunal Penal Internacional, que é outro tribunal que julga indivíduos. Ao prestar atenção no nosso vídeo, explicamos que a Corte Internacional de Justiça julga questões entre estados, e ambas as cortes são IAEA. Bastante gente comentou da nova estética dos vídeos. Alguns acharam estranho, muitos elogiaram. Só queria dizer que o mérito é todo do pessoal do Estúdio 42. E não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre movimentos artísticos e até a próxima.